A paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos, amigos que participam conosco. Esse é o programa Redes Digitais, onde nós falamos um pouco aqui sobre tecnologia, especialmente as tecnologias emergentes, aquelas que já estão entrando aí no nosso dia a dia. Falamos de algumas que nós utilizamos no nosso dia a dia também na igreja. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e o tema desse programa de hoje, desse episódio de hoje é tudo online. Ou seja, todos os serviços que nós precisamos fazer, seja banco, seja consulta médica, seja estudo, seja universidade, né? Qualquer tipo de serviço hoje, qualquer tipo de reunião hoje, nós podemos fazer de forma online. Ou seja, você pode fazer de dentro da sua casa, você pode fazer conectada com o seu smartphone, você pode comprar em qualquer parte do mundo hoje via internet, sem sair de casa, e aquilo chega na sua casa. Então, esse é o assunto que nós vamos abordar um pouco hoje aqui. E estamos aqui com o especialista em tecnologia da informação, nosso irmão Luiz Clauber, que vai falar um pouco para nós aqui sobre esse tema. E a primeira pergunta, Luiz, que eu deixo para você é a seguinte: como foi que chegamos a esse ponto em que quase tudo está online hoje em dia? Nós estamos preparados para esse mundo aí extremamente conectado? Amém. Paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Seja bem-vindo Fernando. aqui no Redes Digitais. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente no Redes Digitais e cumprimento também a todos aqueles que estão nos acompanhando com a paz do Senhor Jesus. Então, a primeira pergunta, nós trouxemos até uma ilustração para apresentarmos para quem está nos acompanhando, né? Falando que tudo está online devido a todo um processo que aconteceu no decorrer dos anos, com o passar dos anos, com o passar do tempo, em que as tecnologias elas foram evoluindo e elas foram convergindo para aquilo que nós estamos vivendo hoje, essa experiência que nós estamos vivendo hoje, que é de fato estar tudo online. Então a nossa ilustração, ela fala que houve uma evolução da internet e dos smartphones. E isso começa lá atrás. A gente teve alguns marcos, a gente teve o ano lá de 2006, o lançamento do iPhone, por exemplo, né? Antes de 2010, então ele evolui, vai evoluindo. Então esse lançamento dessa tecnologia que tira o computador da mesa e coloca-o na mão do usuário, esse foi um passo assim, extremamente importante. Tivemos mais conectividade e dispositivos inteligentes. Um outro ponto importante que também aparece para nós é a popularização dos aplicativos. Então, nós deixamos de usar aplicações que nós chamamos de desktop, eu acessava o computador, abria o browser, e todos os sistemas eram acessados por ali, e aquilo ali passou a estar na palma da minha mão. Então, a carteira de motorista, por exemplo, passa a estar na palma da minha mão, abro um aplicativo. Se eu preciso realizar um check-in online, um check-in de voo, o aplicativo da empresa aérea, ele está também nas minhas mãos. Então, a popularização dos aplicativos contribui também para esse caminho que tivemos do tudo online. O outro ponto, a velocidade das conexões. Inclusive, a questão da velocidade, até estávamos falando um pouco sobre física, né? Ela é até viciante, né? A internet que nós conhecemos lá atrás, que era uma linha de escada, ali você esperava, por vezes, para concluir um determinado procedimento, você esperava minutos, para não dizer horas, para concluir, às vezes, um procedimento relativamente simples. Hoje as velocidades elas aumentaram bastante e cada vez mais o usuário, nós como usuários, estamos necessitando de mais velocidade. Olhamos para o dispositivo móvel, para a internet móvel, olhamos para a nossa internet em casa e sempre pensamos, a internet está muito lenta,
Eu poderia estar navegando mais rápido. E quando vai verificar a conexão, você está com 300 megabits por segundo. O outro está com 600 megabits por segundo. É claro que a gente sabe também que existe a questão do que, de fato, a operadora ela está te entregando. Isso. Mas é viciante. Outro item importante são os serviços. Então, os serviços eles passam a migrar para o digital, e isso vai evoluindo de uma forma grande, em que os governos eles perceberam que era necessário a digitalização, ser digital, né? E então começa um trabalho que ele inicia há uns 15 anos atrás. Então hoje nós temos países extremamente evoluídos nessa questão do digital. Um exemplo é a Estônia. O primeiro lugar hoje é ocupado pela Estônia. O Brasil aparece também, existe um ranking classificando os países. E nós percebemos que no caso do Brasil, o serviço Gov.br hoje entrega muita coisa. Então a justiça eleitoral hoje, para eu para eu votar, eu necessito mais do título físico. Posso apresentar o aplicativo, é feita uma autenticação ali no momento da votação. Se eu estiver fora da minha cidade, ele já entende, ao momento que eu abro o aplicativo, ele já entende que eu estou fora da minha cidade. Pergunta se eu quero justificar o voto. Não preciso ir mais numa sessão eleitoral para justificar o voto. Então, é uma convergência em que hoje há pessoas que passam o dia inteiro resolvendo tudo sem sair de casa. Tudo na palma da mão. E a gente até, respondendo já uma próxima pergunta, né? Assim, quando a gente considera uma solução digital, como que eu considero algo como sendo digital? É necessário que haja a convergência de três itens importantes, três informações, que é: eu preciso acessar aquela informação de qualquer lugar, ela tem que estar disponível em qualquer lugar que eu estiver. Se eu estiver na fazenda, eu abro o aplicativo ali do banco, ele está disponível para mim. A qualquer horário. Estou na fazenda à meia-noite, ao meio-dia, às 3 horas da manhã, ele está disponível para mim. E de qualquer dispositivo. Então, para algo ser considerado digital, eu preciso desses 3 itens, que é qualquer lugar, pode ser acessado de qualquer lugar. A gente, sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro da antena satélite lá da Starlink, que é uma delas, né? Existem outras empresas. De qualquer lugar, a qualquer horário e de qualquer dispositivo. Um computador, um smartphone. Então, a solução para ser digital, ela precisa desses 3 itens casando. E isso só se tornou possível quando, lá em 2012, que até falamos, né, recentemente sobre 2012, numa aula recente que a igreja teve a oportunidade de promover para os membros, né, em que houve essa convergência. A computação em nuvem já tinha iniciado lá atrás, 2005, 2004, surge a Amazon, a AWS. Então, houve essa convergência. Você tinha internet, existia computação em nuvem e já existia uma quantidade de dados, que a gente chama de Big Data, né, muito grande. Mas essas coisas elas não conseguiam casar, porque não era possível acessar de qualquer lugar. E também não era possível acessar de qualquer horário e de qualquer dispositivo. 2012, então, marca essa virada, em que surgem as redes móveis, 4G, aí a computação em nuvem ela tem essa evolução, né, grande, a parte da integração com a internet e o Big Data. Então nós vemos que foi algo tão marcante essa revolução que aconteceu a partir de 2012 para cá, que as crianças que nasceram naquela data são consideradas hoje como nativos digitais. Eles nasceram já dentro de um mundo digital. Então, é uma resposta um pouco estendida, né? Mas que abrange. Esse avanço tecnológico extremamente acelerado, né, que a gente tem aí visto, e a cada dia que passa vai ficando mais veloz. As versões novas, seja de software, de sistemas, de aparelhos, de equipamentos, elas vão surgindo e sendo lançadas, às vezes, em meses, né? Você lança com meses, você já tem
um outro dispositivo e aquele ali já fica meio que em desuso, né? Isso trouxe até uma possibilidade de novos tipos de negócios. Tem pessoas que trabalham hoje, né, seja no Instagram, seja num outro sistema na internet, dentro de casa ele vende, ele recebe, paga, compra, né, contata os seus clientes, os seus fornecedores, a sua rede de suprimentos, né? Tudo via um dispositivo digital e dentro de casa. Então, nós podemos dizer que isso trouxe mais facilidade e praticidade para as pessoas, né, Luiz? Sim, com certeza. As facilidades elas são inúmeras, né? Nós temos até uma outra ilustração que aparece para nós, né? Mostrando que houve vários benefícios que vieram, né? Que surgiram com esse tudo online, né? Que nós classificamos, né? Sendo que um deles é a questão do pagamento de contas, né? Alguns anos atrás, era necessária uma agência bancária, eu precisava ir a essa agência bancária para realizar o pagamento ali dos meus boletos. Era comum, a pessoa tinha em casa, ela tinha uma caixa, que era tipo uma caixa de correio, um inbox. As contas iam chegando, você ia acumulando ali, colocava tudo numa pasta. Hoje é o dia, né? Hoje à tarde estarei no banco para pagar a conta. Longas filas. Então, hoje isso tudo passou a ser feito direto do celular. Por vezes o código de barras é lido pela própria câmera do celular, algo que numa fase intermediária a gente passou a pagar pelo computador, pelo desktop, depois agora hoje é pago pelo celular. O outro item também, o estudo, né? O estudo, eu consigo estudar, eu consigo desenvolver um curso, por vezes, principalmente cursos relacionados a especializações, pós-graduação, também usando o celular ou um dispositivo, um computador em casa mesmo, um PC de mesa, um desktop, para estudar. Em 2020, se nós não tivéssemos esse recurso, teríamos um problema sério, né? Isso evoluiu demais, né, de 2020 para cá. Então, o que ficou para o presencial, ficou para o presencial. A educação de base, ela é presencial, né? Ensino médio, interessante que seja presencial. Agora, quando a gente chega na faculdade e principalmente a pós-graduação, mestrado, nós temos visto que a maioria deles estão no EAD. Um outro item importante, né, é a questão da conversa com os familiares. O custo de uma ligação, alguns anos atrás, para ligarmos para uma ligação interestadual mesmo, interurbana, né, eram custos proibitivos. As pessoas evitavam ligar exatamente por conta disso aí. Hoje você, com um aplicativo de mensagens, eu consigo acessar um familiar que está distante a custo baixíssimo. E um outro também que nós elencamos é a questão dos documentos, né? Nós temos a oportunidade de termos em mãos, né, documentos que algum tempo atrás também, se eu tinha que apresentar a carteira de motorista, era a carteira física. O próprio título de eleitor que eu citei era o título de eleitor físico. Isso. O outro, a carteira de trabalho, hoje ela também está digital. Então, todos esses itens aqui são os benefícios que apareceram para nós em relação à praticidade quanto ao tudo online. Agora, Luiz, nós falamos das vantagens, dos benefícios, da praticidade, da oportunidade para as pessoas. Agora, tem além dos prós, né, que são muitos, inegáveis, e tem os perigos, né, que nós temos que tomar cuidado, nós temos que estar atento. E você poderia falar um pouco para nós aí quais são os perigos desse mundo aí extremamente conectado e digital e tudo online? Ok, muito bom. Até elencamos alguns itens importantes, né, que é a exposição exagerada. Então, em tudo na vida, né, que nós fazemos, existem os benefícios e existem os prós e os contras, né? Então, a exposição exagerada, ela acaba nos levando a situações em que nós passamos a ser vítimas de golpes digitais. Às vezes,
por situações que foi gerada pelo próprio usuário, por nós mesmos ali, num determinado momento em que eu crio um perfil numa determinada rede social. Naquele perfil eu publico a minha rotina. Quando eu estou em viagem, eu publico que eu estou em viagem. Então, quem está vendo, se é alguém que tem segundas más intenções, já percebe a casa dele. Então, se ele está em viagem, a casa, a princípio, está desocupada. A família toda em viagem. Ficaremos um mês na Flórida, por exemplo, né? Existem vários. Então, essa exposição exagerada, ela é um risco. Um outro risco que vem dela também são os golpes digitais. Os golpes digitais, tivemos programas anteriores que convidamos os nossos espectadores a assistirem, né? Falamos bastante sobre eles. Então, a cada dia eles evoluem e o passo do criminoso que está lá é sempre 1 ou 2 passos na nossa frente. Então, é um outro risco que são os golpes digitais. A saúde emocional. A partir do momento que eu dedico muito tempo às telas, isso acaba desestabilizando até a minha própria saúde física e, consequentemente, a saúde emocional. Então, para tudo isso, para esse mundo extremamente conectado, existe um momento em que eu preciso separar para me desconectar. Os próprios celulares, hoje os smartphones, eles oferecem recursos, relatórios, que ele mostra, olha, do seu dia aqui, do seu uso para hoje, das 12 horas de smartphone, você ficou 4 horas no WhatsApp, ou 1 hora no YouTube. Então ele traz ali relatórios detalhados que geralmente nós nos surpreendemos quando olhamos esses relatórios. Então o nosso convite aqui a quem está nos acompanhando é que dá uma olhada, faça uma pesquisa, acessa lá o item lá o ícone de pesquisa lá do seu dispositivo lá e digita lá relatório de uso do dispositivo, que ele trará essa informação para você. E um outro momento importante, né? Momentos com a família, procura desconectar o aparelho, né? Deixa o aparelho. Uma coisa é nós estamos conversando aqui, a tela virada para cima. Chegou a mensagem, eu estou concentrado nela. Outra coisa é estarmos aqui, o aparelho está aqui, mas a tela está virada para baixo. E um desafio maior ainda é eu simplesmente desaparecer com ele. Olha, conversa, somos nós aqui, olho no olho. Então, vale para a família e já falamos aqui também, a igreja. Momento ali que estamos no culto, que é tão rápido, é tão breve, desconecta. Desliga. Quantas e quantas vezes vemos pessoas usando o aparelho como se tivesse algo muito urgente para resolver, né? E, na verdade, na maioria das vezes, não é. Então, os riscos, eles estão relacionados a todos esses itens, né? Exposição exagerada, golpes digitais e a nossa saúde emocional. Muito bom. Nós estamos chegando ao final, né? O nosso tempo aqui é curto, é só para dar um start nesse tema que aí faz parte da nossa vida. Quando a gente realiza as ações sociais da Igreja Maranata, um dos serviços prestados ali pela igreja é a inclusão digital. E ele é extremamente procurado. Por quê? Porque hoje é praticamente impossível você não ter um e-mail, você não ter uma conta no Gov, você não ter um aplicativo de banco. Se você quiser ter esse serviço, você tem que estar conectado, você tem que ter na sua casa uma rede Wi-Fi para você ter o acesso à internet. Então, esse serviço ele é extremamente procurado em todas as ações sociais, pessoas ali criando os seus e-mails, criando seus logins no Gov, tudo hoje é o Gov. Você falou de carteira de trabalho, você falou em carteira de motorista, você falou em título de eleitor, pagamento de contas, né? E quanto mais você baixa aplicativos, é notificação chegando, né? Toda hora. E se você não tiver essa disciplina, se nós não tivermos essa disciplina que o Luiz comentou aqui, realmente o prejuízo chega
né? Às vezes a gente é afetado, a saúde física, a saúde emocional, o relacionamento. E a palavra de Deus nos deixa um conselho no Salmo 46, versículo 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Então, aquietai-vos. Tem hora que a gente precisa do silêncio, a gente precisa de estar conectados mais entre nós, né, com a sua família, na igreja, o momento do culto. Então, isso é importante. A tecnologia está aí, né, e ela vai continuar evoluindo de forma extremamente acelerada, mas nós precisamos ter esse discernimento para usar com equilíbrio. A Bíblia diz assim: nem só de pão viverá o homem, o Evangelho de Mateus, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, temos que ter esse tempo, esse momento de comunhão com o Senhor, de comunhão com os irmãos, de comunhão com a família, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e é isso que a palavra de Deus nos orienta. Coisa boa é uma vida quieta e sossegada. Você pode desfrutar de tudo isso, mas de forma quieta e sossegada, sabendo utilizar para aquilo que for bom, para aquilo que for necessário, né, para trazer benefícios para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Não é, Luiz? Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui, sua participação em mais esse episódio. Deixamos um abraço aí a todos que participam conosco e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém.